Bom, boa tarde a todos. Nós temos 16 pessoas, nossa. Obrigado pela presença de todo mundo. Vamos dar início à aula. Seguinte, antes da suspensão das aulas, nós havíamos começado o estudo da termologia. Então nós estudamos alguns assuntos. O primeiro assunto foi termometria, né? Os termômetros. Os termômetros foram o nosso primeiro assunto. Segundo assunto foi processos de propagação de calor. As escalas termométricas. Jonas falou, as escalas termométricas foi o nosso primeiro assunto, Jonas, né? O termômetro e as escalas. O segundo assunto foi princípios de propagação do calor. Nós vimos que o calor pode sair de um canto e ir para outro de 3 formas: condução, convecção, radiação. O terceiro assunto foi calorimetria. Nós aprendemos a medir o calor. Nós vimos que tem 2 tipos de calor: calor sensível e calor latente, né? Nosso quarto assunto, aí eu acho que já foi em aula virtual. A nossa última aula, a nossa última web aula, conferência, foi dilatação térmica. Então esses são os assuntos que nós estudamos até agora, fechando a primeira etapa. E aí a nossa aula de hoje é destinada apenas para solução de questões Enem e UES acerca desses assuntos. Tranquilo? Então vou mostrar o meu quadro para vocês. Dê uma conferida aí e me falem se vocês conseguem ver o quadro. Não aparece o quadro ainda não. E agora? Sim. Show! Então vamos lá, eu separei 6 questões, 4 do Enem de 2019, primeira e segunda aplicação, e 2 questões da UES. A UES tem 2 vestibulares a cada ano, e essas questões que eu separei aqui são do vestibular de 2017, a segunda aplicação. Beleza? Como que vai funcionar? A gente vai ler junto a questão, interpretando ela, e aí vocês anotam suas respostas aí, e aí eu resolvo com vocês, para vocês conferirem a resposta. Então vamos para a primeira. Aí, primeira questão que eu trago hoje para vocês é do Enem de 2019, primeira aplicação, prova amarela, questão 113, e o assunto é calorimetria, medição do calor. Lendo a questão, ela fala assim: galera, a qualquer momento tiverem dúvida, quiserem interagir, perguntar alguma coisa, ativem seus microfones, tá bem? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então essa é a situação que a questão trouxe, né? Uma aula experimental, onde a professora está pegando castanha de caju, queimando para produzir calor e aquecer uma porção de água. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, que é a castanha de caju, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Até aqui. O que é que ela está dizendo?
que a castanha de caju vai queimar, produzindo calor, mas que esse calor produzido não vai ser totalmente aproveitado. Só 50% desse calor produzido com a queima da castanha é que vai ser aproveitado pela água. O resto vai para o ambiente. É isso que ela disse aí até agora, então. O calor específico da água é 1, e a sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Aí tem aqui a tabela. Valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais. O que nos interessa é o valor energético, né? E olha o título da tabela aqui. A primeira linha diz que é uma porção de 10 gramas. Ou seja, 2 castanhas. Uma porção de 10 gramas vai me dar quanto de energia? 70 quilocalorias. 70 mil calorias. Então esse é o valor energético da queima de 10 gramas de castanha. Mas se lembrem que ela não está queimando 10 gramas. Ela está queimando quanto? Ó? 2,5 gramas. Então já dá para fazer alguma coisa aí. Vamos para o comando. O que a questão quer da gente? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então a pergunta é, com o calor que foi produzido, a água chegou em quantos graus? Então é uma questão de cálculo. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, qual vai ser o raciocínio da questão? A gente tem uma porção de combustível produzindo calor e aquecendo a água. Esse calor produzido não vai ser totalmente aproveitado. Só 50% dele. Então a primeira coisa é calcular quanto é a energia que a queima do caju vai dar para a água. Quanto é esse 50%? Né? Quanto é esse 50%? Fazer que nem um aluno da minha sala. Só fala assim. Parece italiano. Tô besta, né, hoje. Bora para a questão que é melhor. Voltando então para o nosso quadro. Então, primeiro raciocínio. Alguém me sugere o que eu devo fazer primeiramente? Não? Vocês estão me ouvindo? Estão comigo? Deixa eu ver o chat se tem alguém falando. Beleza? Primeira coisa, a gente descobrir. Alguém falou aqui no chat. Marcelo está dizendo que nós temos que calcular 25% de 70. Por que 25, Marcelo? É quase isso. Só queria entender por que 25. Por que não 50%? Né? Porque a questão disse o quê? Ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, esses 70 quilocalorias é a energia total de 10 gramas. A primeira coisa, a gente tem que calcular 2,5 gramas de castanha. Vai produzir quanto? De quilocalorias. Primeira coisa é isso aí, uma regra de 3. E depois a gente tem que seguir a sugestão do Marcelo, só que não é 25, é 50. Entendi, Marcelo. Você já está sugerindo um quarto. Seria a porcentagem que foi usada de 10 gramas. Tá bem, pode ser por aí. Mas eu acredito que não seja 25%. Porque 25% é um quarto. Que é 0,25. Né? Mas pode ser sim.
Bora lá. Eu vou fazer por regra de 3, que eu acho que é mais didático de todos entenderem, tá? Mas eu acho que pode ser por aí também. Vai dar o mesmo resultado. Faz aí e confere. Eu vou armar a regra de 3. Deixa eu só inserir uma caixa de texto aqui. Para começar o cálculo. Bora lá. A gente tem que 10 gramas de castanha. Vão equivaler a 70 quilocalorias. Deixa eu aumentar essa fonte aqui para vocês poderem enxergar melhor. Pronto. Essa é a nossa base de regra de 3. 10 gramas de castanha, a queima de 10 gramas de castanha vão produzir 70 quilocalorias. Então, 2,5 gramas de castanha vão produzir quanto? Essa é a regra de 3 que nós temos que fazer. E aí vai ficar 10x, né, multiplicando, é igual a 2,5 vezes 70. Então vai ficar 10x é igual, mesma coisa que 25 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17. 175. E aí, dividindo por 10, vai dar 17,5. X é igual a 17,5. Quilocalorias. Ou seja, esse casinho significa 1000. Então, transformando em calorias, vai ser 17,5 vezes 1000. 17, a vírgula anda 3 vezes. 1, 2, 3. 17.500 calorias. Pronto, esse é o calor produzido pela queima. Opa, alguém quer falar? Pode falar. Deu a mesma coisa? Juan? Marcelo? 25% de 70 dá a mesma coisa? Que foi a sugestão de vocês? E 25 dividido por 100 vezes 70. 17,5, tá a mesma coisa. Show de bola. Excelente raciocínio, viu, galera? Parabéns. Mas e aí, terminando a questão?
Essa não é a resposta, né? Esse é apenas o calor produzido pela queima das castanhas. E observem que isso não é o que a gente vai usar. A gente vai usar 50% disso, como ela falou na questão. E aí, vamos agora realmente resolver a questão propriamente. Qual tipo de calor que eu vou usar aqui? Calor sensível ou calor latente? O que vocês acham? Sensível ou latente? Marcelo? Sensível. Show de bola. Cláudia, sensível, isso aí. Calor sensível por quê? Porque a gente só vai mudar a temperatura da água. A gente não vai fazer a água ferver. Então vamos voltar. A gente vai pegar a fórmula do que macete. Calor sensível. Então lá vai. Q é igual a MC delta T. Então agora vamos procurar as informações para substituir aqui. Nós estamos aquecendo a água, lembrem-se disso. Então qual é a massa de água utilizada? Temos que procurar essa informação. 350 gramas de água. Então no lugar do M, 350 gramas de água. Vezes o calor específico da água, ele deu, vale 1, vezes a variação da temperatura, que é temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é o que a gente quer encontrar, a temperatura inicial é 20 graus. E aí falta só substituir esse Q. Quanto é esse Q? Essa quantidade de calor que a água está absorvendo. Vai ser 50% do que a gente acabou de encontrar aqui. Metade disso aqui, né? Então eu vou puxar a setinha aqui. Opa, alguém falou no chat. Valeu, Marcelo. 8.750. Exatamente. Deixa eu só tornar a coisa mais didática aqui. Vou botar 50%. Pronto, 50% vai para lá. Que é exatamente o que o Marcelo disse aí, 8.750. Então, continuando os cálculos. No lugar do que, 8.750. E aí, galera, agora é só matemática básica. Esse 350 vezes 1 dá 350. E aí passa ele dividindo o 8.750. Me ajuda aí, Marcelão, enquanto eu edito aqui. Passar ele dividindo. Então vai ser
8.750 dividido por 350. Puxar a calculadora aqui. 8.750 dividido por 350. Isso vai dar 25. Então essa divisão deu 25. E aí esses parênteses não são mais necessários. Tira os parênteses e passa o 20 para o outro lado somando. Portanto, temperatura final vai ser igual a 25 mais 20, que é igual... Meu irmão, como eu odeio aula desse jeito. No quadro era muito mais rápido isso aqui. Eu odeio aula à distância. 45 graus Celsius. Será que temos opção? Item C, 45 graus Celsius. Alguma dúvida, galera, nela? Resolvi bem devagarzinho. Acredito que todo mundo acompanhou. Item C é o correto. Vou voltar para vocês aqui. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se não, posso prosseguir, né? Vamos lá, então. Próxima questão. Vamos fazer assim. Eu vou interpretar a questão com vocês, dar uma lida nela, interpretar. E aí vocês tentam dizer qual é o item correto, né? Marca aí em tuas anotações qual o item correto. E aí eu dou 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês tentarem. E aí em seguida eu resolvo com vocês. Só pra gente ir treinando. Próxima questão do Enem. Enem de 2019, primeira aplicação, prova amarela, questão 122, do mesmo assunto, calorimetria. A questão fala assim: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica, o K, e a área interna das faces dos recipientes, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Então até aqui, pessoal, o que é que ele está dizendo? Ele está descrevendo uma fórmula. Fórmula da troca de calor. É o que ele falou. Essa troca de calor é proporcional. Isso quer dizer diretamente proporcional. A condutividade, que é o K, a área interna do recipiente, que é o A, e a diferença de temperatura, ΔT,
entre o ambiente externo e o interno. Então voltem aqui comigo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Voltei. Então olha só. A garrafa térmica, ela é a quem dera, né? Tivesse café aqui dentro, ó. Meu vício. A garrafa térmica, vocês podem ver que ela é espelhada por dentro, ó. Né? As paredes internas são vidro e tem vácuo. Então tudo isso é para minimizar as perdas de calor com o meio externo, com o ambiente. Então o que é que ele está dizendo na questão? Que o fluxo de calor depende de quê? Primeira coisa, depende do K, que é o material de que é feito, não é? Coeficiente de condutibilidade térmica. Então é como se o calor que tivesse aqui dentro fosse querer passar aqui para fora, atravessando a garrafa. Tá certo? Então existe uma área interna lá dentro. É outra coisa que depende. O fluxo de calor depende do material de que ela é feita, que é o K. Depende da área interna do recipiente, tá certo? E depende da variação de temperatura do exterior para o interior. Isso é diretamente proporcional. Voltando lá para a questão, existe uma coisa que é inversamente proporcional lá, que ele diz. Além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Ou seja, é o quanto as paredes são finas ou grossas, por onde o calor vai ultrapassar, né? Então, continuando a ler. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, o A 40 por 40 por 40 centímetros. Então é um cubo. E o B 60 por 40 por 40. Já não é um cubo. É um paralelepípedo. Logicamente o B tem mais área interna, né, do que o A. Então são dois recipientes que a gente vai comparar. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes de face de mesma espessura, olha aí, mesma espessura, um estudante compara suas condutividades, o Ka e o Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Então ela bota um gelo dentro do recipiente, só que não deixa esse gelo encostar nas paredes do recipiente. Deixa ele suspenso, está em contato só com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se derreteu, se fundiu no recipiente A. A razão do Ka sobre o Kb é mais próxima de quanto? E aí? Questãozinha gordurosa que fala sobre condução térmica. Ou seja, processo de propagação de calor. Né? Condução, convecção, radiação. A gente está falando da condução. E aí, se vocês olharem para a condução, a gente tem a fórmula da condução. Se eu não me engano, eu expus no quadro para vocês, antes da suspensão das aulas. E é por ela que a gente vai começar a resolver. Então vamos lá.
Só pegar a equação aqui. Alguém quer falar? Pode falar, viu? Só ativar o microfone. Pronto, então vamos lá. Não vai ser mais dessa forma. Vai ser a fórmula de fluxo de calor, de condução térmica. Fluxo de calor vai ser igual. Aí olhem só, ele descreveu a fórmula diretamente proporcional à condutividade, que é o K. O que mais? Diretamente proporcional à área interna das faces, que é o A. E diretamente proporcional também à variação de temperatura, que é o ΔT. E inversamente proporcional, ou seja, eu vou botar embaixo da fração, a espessura, vou chamar de E. Então esse KA ΔT fica em cima, diretamente proporcional. E a espessura da parede fica embaixo. Pronto, essa é a fórmula do fluxo de calor. Agora a gente vai fazer para 2 recipientes isso aí. Um recipiente que é um cubo. E o outro recipiente que é um paralelepípedo. Bom. Quais são as dimensões do primeiro? Do recipiente A. Deixa eu só afastar aqui para a gente ter espaço. A gente vai fazer para os 2 recipientes. Recipiente A. Esse cubo aqui. E o recipiente B. É esse paralelepípedo aí. Vamos colocar as dimensões deles. O recipiente A vale 30 por 30 por 30 centímetros, tá, galera? Vou colocar aqui, centímetro. Comprimento, largura e altura. Esse é o recipiente A. Já o recipiente B as dimensões dele são 60 por 40 por 40. Então a gente está interpretando a questão, a gente está fazendo os desenhos. Eu acho que eu errei nas dimensões do A aqui, deixa eu ver. As dimensões do A é 40 por 40 por 40, não é 30 por 30 por 30. Falta de atenção aqui. Pronto.
Agora a gente vai atrás de calcular o fluxo de calor deles. Essa formulazinha aqui. Vou até colocar uma moldura nela. Isso aí. Pro A e pro B. E tentar comparar o K. KA sobre KB, tá certo? E aí? Vai ficar como? Olha só. O fluxo de calor vai ser K, cada um deles tem o seu, área das paredes internas, também que são diferentes, cada um tem o seu, variação de temperatura de dentro para fora e espessura. Ele diz que as espessuras são iguais. Só que o fluxo de calor é diferente. Ele falou aqui, ó, que após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se derreteu no recipiente B foi o dobro da que se derreteu no recipiente A. Ou seja, se o gelo que ela colocou dentro da B derreteu mais, derreteu o dobro do que ela colocou aqui dentro da A, significa que entrou calor mais fácil aonde? Né? Entrou calor mais fácil pela B, derreteu mais. Então a gente vai procurar calcular o fluxo de calor de cada uma delas. E tentar comparar eles dois. Agora olha só, tem alguma coisa aqui estranha. Que ele está falando em derretimento do gelo. Se ele está falando em derretimento do gelo, o tipo de calor que a gente tem que usar é o calor latente. Então eu vou botar a fórmula do calor latente aqui. Aproveitando essa fórmula, colocar lado a lado, vai ficar Q é igual a M vezes L. Só isso. Q é igual a M vezes L. E observem que Q significa quantidade de calor. Quando a gente pega essa quantidade de calor e divide pelo tempo em que acontece, ou seja, calorias por segundo, isso começa a se chamar fluxo de calor, que é essa segunda letrinha aqui, grega, o φ. Né? Então é possível transformar uma na outra. Se eu pegar essa fórmula, que é do calor latente, e dividir ela fazendo assim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Tá aí a fórmula. Q é igual a ml. Se eu dividir ela pelo tempo em que acontece o derretimento, que é delta Tzinho, pronto, dividir ela por delta Tzinho, isso acaba se chamando fluxo de calor. Isso acaba sendo igual ao fluxo de calor, que é exatamente essa outra fórmula aqui. Então observem, eu posso unir as duas fórmulas em uma, né? Eu posso muito bem dizer, deixa eu destacar aqui, o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essa parte da fórmula do fluxo de calor
botar aqui sem preenchimento. Vou dar cor para vermelho. Pronto. Vou pegar essa parte da fórmula do fluxo de calor e vou igualar com a outra lá. E vou igualar com essa daqui, ó. Pronto. O que a gente vai fazer é igualar essas duas partes. O fluxo de calor e aqui também é fluxo de calor, ó, porque eu dividi pelo tempo, né? Calor por tempo, calorias por segundo. Isso é fluxo de calor. Então, igualando essas duas fórmulas, a gente vai poder separar o K e comparar cada um, tá? Deixa eu dar uma parada aqui, falar com vocês. Odeio com todas as minhas forças a aula virtual, a aula à distância, porque eu não consigo perceber que vocês estão entendendo. A essa altura, se eu estivesse resolvendo isso no quadro, mais da metade da sala estaria boiando. Como é que vocês estão até agora? Eu posso recapitular o raciocínio. Eu ainda não acabei a questão, a gente não começou os cálculos. Ainda é possível entender. Douglas, me explica por que tu resolveu igualar as duas fórmulas? Show, quem é que tá falando comigo? É o Pedro. Pedro Henrique. Me explica por que tu resolveu igualar as duas fórmulas? Por que eu igualei as duas fórmulas, certo? Vou explicar. Eu não entendi. O que mais, galera? Digam aí suas dúvidas até agora. Ó, Amanda disse que tava boiando. Davi tá boiando. Lana Raíssa tá com sono. Tá boiando não, tá com sono. Isso é comédia, ó. Então vou fazer o seguinte, eu vou recapitular lá do início. Tentem realmente se esforçar para entender o raciocínio. E aí eu termino respondendo a pergunta aí do Pedro, tá bom? Que é o porquê que eu igualei as duas fórmulas, que é onde a gente está. Questão gordurosa, né? Questão do Enem, essa típica questão que se você não tem ideia de como fazer, o que você faz na hora do Enem? Se vocês estivessem lá resolvendo a prova do Enem, se deparasse com essa questão. Leu a questão, entendeu mais ou menos, não tem nem ideia de como fazer ela. Vai fazer o quê? Tem duas opções. O que vocês fariam? Chutar é uma opção, beleza. Chorar não é opção não. Chorar não resolve não. Pular, Marcelo disse aí, ó. Ia pra outra, exatamente. Depois voltava. Sobrando tempo, voltava. Essa é a tática correta, tá bom? Não chuta agora não, porque muitas vezes a resposta de uma questão está em outra lá na frente. Então não chuta ainda, mas marca ela para voltar depois. Põe um asterisco, põe alguma marcação. É uma questão gordurosa, é uma questão considerada difícil. Não é todo mundo que resolve. Mas vamos lá. Recapitulando então. O enunciado eu acho que vocês entenderam. A pessoa está querendo comparar dois recipientes. Colocou gelo dentro dos dois, do A e do B. E reparou que no B o gelo derretia o dobro do A. É isso que está acontecendo aqui no enunciado. Aí o comando da questão pediu a razão, a divisão do Ka para o Kb, que é o coeficiente de condução térmica. Tá bom? Então vamos lá. Recapitulando aqui o raciocínio. A questão está falando de fluxo de calor. Como é que eu sei que a questão está falando de fluxo de calor? Porque está aqui, ó. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor. Esse é o assunto da questão. Com o ambiente externo. Essa troca de calor, aí ele começa a falar sobre a fórmula. Ele está falando de como o calor pode passar de dentro para fora. Isso se chama fluxo de calor.
que é esse símbolozinho aqui grego chamado φ. O fluxo de calor vai ser igual. Aí essa fórmula que eu coloquei aqui foi nada mais do que a tradução do que está em texto. Reparem só. Ele disse assim: essa troca de calor é proporcional, diretamente proporcional. Ou seja, eu vou colocar em cima da fração. A condutividade térmica, que é o K, coloquei o K. A área interna das faces dos recipientes, coloquei o A, de área. Bem como a diferença de temperatura de dentro para fora, o ambiente externo e o interior do recipiente, que é o ΔT. Diretamente proporcional, fica aqui em cima da fração. Além de ser inversamente proporcional, ou seja, o fluxo de calor é inversamente proporcional, coloco aqui embaixo, à espessura das faces. O quanto essas paredes são finas ou grossas, a espessura das faces, coloquei aqui embaixo, ué. Então, mesmo que você não soubesse a fórmula, ele está lhe dando a fórmula através de texto. Então, tá aí. Essa é a nossa fórmula de fluxo de calor. Só que a questão mais na frente fala sobre gelo derretendo. Aqui, ó. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa do gelo que se fundiu, que se derreteu no recipiente B, foi o dobro da que se derreteu no recipiente A. Então, está falando de derretimento, mudança de fase, o que a gente entende por calor sensível, Q igual a M vezes L, é o que moleza. Então, como o objetivo é comparar o K do A com o K do B, eu tenho que arranjar um jeito de misturar essas duas fórmulas para poder isolar o K, deixar o K sozinho e sair cortando tudo que é letra, para sobrar só os números que vai ser a resposta. Então, eu tenho que tornar essa fórmula igual a outra. A gente sabe que o Q é igual a M vezes L. Se dividir ambos por ΔT, a gente vai estar dividindo calor por tempo. Não confundam, ΔT grande é variação de temperatura, ΔT pequeno é variação de tempo, intervalo de tempo. Então, calor dividido por tempo é o que a gente chama na física de fluxo de calor. Calorias por segundo, né? É fluxo, como o calor está passando por segundo. Isso é fluxo de calor. Por isso eu dividi pelo ΔT, os dois membros. Então ficou M vezes L sobre ΔT. Isso é o fluxo de calor. A gente vai igualar as duas agora, para poder deixar o K sozinho e comparar, tá bom? Então por isso que eu vou igualar os dois. Deixa eu pegar ela e botar aqui embaixo. Vou tirar a moldura. Pronto. Agora eu vou começar a editar. O fluxo de calor vai ser igual a essa segunda parte aqui. M vezes L sobre ΔT. Pronto, igualamos as duas. Agora a gente vai deixar o K sozinho, porque olha o que ele quer na questão. Ele quer KA dividido por KB. Então a gente tem que deixar o K sozinho para poder dividir. O que está multiplicando o K passa para o outro lado dividindo. E o que está dividindo o K, que é esse E aqui, passa para cima multiplicando. Então eu vou tirar esse E e colocar ele aqui, multiplicando. Pronto, tirei de baixo, passei para cima multiplicando.
E esse A vezes delta T, que é a temperatura, eu vou passar lá para baixo, junto com delta T, ó. Então, o que estava multiplicando passou dividindo, o que estava dividindo passou multiplicando, e o K ficou sozinho. Então, deixa eu só repetir essa parte para vocês. Esse E estava aqui. Pronto. Essa daí é a fórmula que eu vou tentar deixar o K sozinho. Então eu tiro o A e o ΔT, que estão multiplicando o K, passo para o outro lado e eles passam dividindo, passam aqui para baixo. E aí eu tiro esse E, que está dividindo o K, e passo ele para cá, multiplicando para cima. Deixa eu só botar o ponto de multiplicação aqui. Pronto. E aí o nosso K ficou sozinho. Agora a gente vai fazer isso para o A e para o B. Colocar o K do A e o K do B e dividir eles dois. Então vou criar aqui duas setinhas. Para o recipiente A, fazer aqui em cima. Para o recipiente B eu vou fazer aqui embaixo. Então lá vai. Primeiro para o recipiente A. K. O K do A, pronto. Vai ser a massa de gelo, M, o calor específico do gelo, L. Ele não deu nenhuma dessas informações, a gente vai deixar só as letras. A espessura do recipiente, ele disse que era a mesma, então deixa só E. O tempo que ela está medindo, para os dois é igual também, né? Ela está só observando o que é que está acontecendo com os dois recipientes ao mesmo tempo. O que vai mudar, pessoal, é essa área interna, que a do A é diferente do B. Só o que vai mudar é isso, porque até a variação de temperatura de dentro para fora é igual. Então só o que vai mudar é essa área, que eu vou chamar de área do A. Área do recipiente A. Pronto. Vamos fazer para o B. Mesmo raciocínio. Vou mudar só as incógnitas aí. Em vez de K do A, vai ser K do B. Ela bota a mesma massa de gelo. Disso no enunciado, olha só a experiência que ela faz. Eita, começou a chover aqui. Um estudante compara das condutividades. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo. Então é a mesma massa de gelo. Por isso eu não vou botar MA e MB. Vou deixar só M, já que é a mesma massa. L é o calor específico latente do gelo, que é igual também, é do material.
A espessura, ela disse no enunciado que é igual também. O tempo em que isso está acontecendo nos dois ao mesmo tempo, e ela está só observando. A área interna do B é diferente. Vou botar área do B, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Agora a gente vai dividir os dois. Vamos cancelar tudo que é letra. E aí vai sobrar só a área do A e a área do B para serem divididas. Então, dividindo os dois, vai ficar assim. Vou botar setinhas aqui para ficar mais fácil de entender. Então vai ficar assim. O K do B aqui embaixo. Droga, odeio esse quadro. Pronto, o K do B aqui embaixo e o K do A lá em cima. K do A. Isso vai ser igual . Pronto. Não consegui fazer o que eu queria. K sobre KB. Vai ser igual. Aí aonde tem KA, eu vou botar esse termo todinho aqui. E aonde tem KB, eu vou botar o do outro. Então vai ficar uma divisão de duas frações. Aí, ó. Repete a primeira, inverte a segunda, a gente vai começar a cancelar as coisas. Então eu vou levar isso aqui lá pra cima pra gente continuar no começo do quadro. Pronto. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Todas as letras iguais aí a gente vai cancelar. Repete a primeira. Oh meu Deus do céu, como é ruim quadro digital.
multiplica pelo inverso da segunda. Então olha só, vou tirar ela aqui de baixo. E vou colocar ela aqui. Só que o que estava embaixo vai para cima. E o que estava em cima vem para baixo. Só ajeitando aqui. Pronto, a partir daí eu acho que vai ficar mais simples de entender. Agora a gente vai sair cancelando. Esse M. Só mudar a cor. O computador também resolve demorar para fazer as coisas aí. Mas vamos lá, com paciência vai dar certo. Pronto. Peguei esse M, cortei com o M de baixo. O que mais? O L de cima com o L de baixo. O que mais? Vamos sair cortando tudo que é igual. O E, que é a espessura de cima com o de baixo. Né? Crisley falando aí. Cara, se fosse no quadro, imagina aí, Crisley. Como é que seria? Ah, muito mais rápido. Um saco aqui. Temperatura de cima com temperatura de baixo. E o tempo de cima com tempo de baixo. Aê, enfim. E aí só sobrou a área do B em cima e a área do A embaixo. Então vai ficar, ó, K sobre KB vai ser igual a área do B sobre a área do A.
área do B. Tá com lag aí, é chato demais, meu irmão. Tô enchendo o saco já essa questão. Sobre a área do A. Pronto. É isso que a gente tem que fazer. Para achar o resultado da questão, galera, agora é só calcular a área interna do B sobre a área interna do A. E aí a questão, isso vai produzir um número pra gente, não é? Então vamos lá. Vamos até o fim. Questão de honra agora, essa questão. Qual vai ser a área do B? A área de um paralelepípedo. São 4 áreas retangulares e duas aqui, ó. Duas faces 40 por 40 e 4 faces 40 por 60. É isso que eu vou botar em cima, na área do B. Tá bem? Ctrl C, Ctrl V. Aí lá vai. Começar a substituir. Vão ser duas faces 40 por 40. Então eu vou botar assim. 2 vezes 40 por 40. Mais 4 vezes são 4 faces retangulares. 4 vezes 40 por 60. Eu vou botar 40 vezes 60. Só Ctrl C, Ctrl V aqui. Pronto, 4 vezes 40 por 60. Já a área do A é mais simples, porque são 6 faces quadradas. Então são 6 vezes 40 por 40. Copiar aqui de cima. A área do A vai ser 6 vezes 40 por 40. Pronto. Isso vai nos dar KA sobre KB. Então vamos lá. 2 vezes 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16, vezes 2 dá 32. Então vai dar 32 com 2 zeros. Essa primeira parte aqui. 2 vezes 40 vezes 40. 32 com 2 zeros. A segunda parte vai ser 4 vezes 4, 16 vezes 6. Eu não sei. A calculadora. 16 vezes 6. Dá 96. Então aqui vai dar 96 com 2 zeros.
E embaixo vai ser 6 vezes 40 vezes 40. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4 vai dar 96, com 2 zeros. Pronto. Nada de cortar o 9.600 de cima com o de baixo não, viu? Cuidado com isso aí. Porque eles estão somando. Então vai ficar 3.200 mais 9.600 vai dar 12.800. Doze mil e oitocentos dividido por 9.600. Aí corta 2 zeros com 2 zeros. Dois zeros de cima com 2 zeros de baixo. 128 por 96. Isso vai dar mais próximo de quanto? Vai dar quebrado, né? Vai simplificando. Divide em cima e embaixo por 2, vai simplificando. Eu vou dividir logo aqui na calculadora que eu já estou de saco cheio dessa questão. Se soubesse, eu nem pegue ela. Mais 128 dividido por 96 dá 1,33333. É uma dízima periódica. Um vírgula três 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 três. E aí a gente vai procurar esse item. E aí a resposta certa é o item D, 1,33, mais próxima de 1,33. Acabou a aula, né, também? Item D. E aí, foi mal, galera. Não... Deixa eu voltar pra vocês aqui. Tá dando lag. Cara, que questão. Eu também, Mandinho, também. Não vejo a hora. Essas aulas aqui não estão dando muito certo, não. Se a presencial já era difícil de entender, né? Imagina a distância. Também odeio com todas as forças. Tremer com aquele boa tarde que me rendeu vários cagaços, hein, Davi? Eita, Marcelo, só mais alguns dias, só até dia 5. Dia 5 a gente volta, só até dia 4. Dia 5 a gente volta. Queira Deus que seja assim, né? Quanto deu? O Reginaldo tá falando? Vou voltar aqui, Reginaldo, ó. Só pra você dar uma copiada aí. Eu vou salvar o quadro e vou passar pra vocês, né? Mas, pra quem tava acompanhando, aqui, ó. Vou pôr de negrito a resposta. 1,33, dízima periódica.
ok? E aí, galera, já temos 1h16 de aula só nessa questão do cão. Vou escolher só mais uma pra gente finalizar a aula. Tá bom? Ai não, marquei de 1 às 2h30, não foi? Eu entrei com 5 minutos de atraso. Mas não sei, vocês que sabem aí. As questões que eu havia preparado para vocês estão no quadro que eu enviei para o aluno online e para o Google Classroom, tá? Se vocês quiserem, dá para baixar lá. Quer dizer, eu acho que o quadro eu não enviei para o Classroom. Eu acho que o quadro eu enviei só para o WhatsApp. Aí fica difícil, né? Mas olha só, vou só mostrar as questões que a gente ainda teria caso essa questão não tivesse demorado tanto. A nossa próxima questão. Seria teórica, questão 124 do Enem de 2019. A próxima também teórica, sobre movimento de fluidos, massas, a quente sobe, a fria desce. E aí viriam duas questões da UES, uma teórica e uma com cálculo. Então eu vou deixar esse quadro aqui salvo, tá? Deixa eu voltar para vocês. Eu vou deixar esse quadro aí salvo e vou enviar nas 3 plataformas. Crisley tá falando. Quando eu estiver achando uma questão de 10 minutos demorada, eu vou lembrar dessa e ficar feliz. Crisley, sinceramente falando, se fosse eu fazendo a questão, demoraria, eu sozinho, eu e o papel, demoraria bem menos, né? Convenhamos que eu fui fazendo bem devagar e explicando, e o que não coopera é esse quadro virtual, né? Que fica dando lag, fica demorando. Não, mas não é só eu não, mano. Se vocês estivessem fazendo também, tentando sozinhos, vocês o papel, seria mais rápido, entendeu? Entendeu não, mulher, que eu quis passar. Só tô dizendo que eu fiz explicando, né? Eu fiz editando o quadro, então demorou bastante. Mas é isso aí. Nossa aula eu vou dar por encerrada, mas eu queria realmente que vocês tentassem. Não vai valer ponto. Não vai valer nada, isso aqui é só para os mais interessados mesmo, que são essas 14 pessoas que estão comigo. Eu realmente queria agradecer a presença de vocês, né? Amanda Farias, Amanda Martins, Ana Manuela, Crisley, Davi Freitas, o Reginaldo, a Isadora, Lana Raiz, Marcelo Lucas, Natasha, Pedro Henrique, Rafael e Vitória Maria. Queria agradecer aí a presença de vocês, virtual. São guerreiros, porque foram até o fim, né, nessa questão comigo. Vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, eu vou salvar esse quadro, então vai ter aquelas últimas questões, mais 4, 5 questões para vocês tentarem, tá certo? Vou enviar no WhatsApp, vou enviar no Aluno Online e no Google Classroom, nos 3, porque eu não sei quem tem acesso ao que, vou enviar nos 3. Aí vocês vão lá, baixa o quadro, tenta fazer as questões. É do Enem da UES, é de interesse de vocês. Tranquilo? Então desculpem aí a questão gordurosa. Mas nossa aula tá encerrada. Por hoje é só. Saudade grande de vocês. Se cuidem. Para que a gente possa voltar o quanto antes. Bye bye, galera. Tchau, tchau. Boa tarde aí para vocês.
Beijão.